Bom, o João vai colocar. Irmãos, enquanto ele prepara, abram aí as suas Bíblias. 1 Coríntios capítulo 12. Vocês vão procurando aí na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12. Enquanto o João coloca ali a Bíblia das crianças. Primeiro Coríntios capítulo 12 diz assim. Quando estiver pronto é só avisar, viu, irmão? 1 Coríntios capítulo 12 diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo Espírito, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim coordenou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se o membro padece, todos os membros padecem com ele. E se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular.
E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos os dons de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Amém? Ok. Então, voltando ao texto, a gente observa que o apóstolo Paulo, na grande maioria das cartas que ele escreveu, tenta mostrar para nós que as divisões que estavam ocorrendo nas igrejas eram prejudiciais à unidade da igreja. Então ele se preocupou, e ele se preocupa em todas as cartas em tentar unir as igrejas, falando sobre a necessidade de superar essas divisões que estavam acontecendo ali. E mais uma vez a gente volta aqui à igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto é aquele protótipo das desavenças, é o protótipo dos conflitos. É uma igreja em que aparecia muito mais problemas do que propriamente, podia-se dizer, uma igreja espiritual. Nós já falamos de alguns desses conflitos que estavam havendo, nós trouxemos aqui para reflexão nossa pela manhã. E hoje, no capítulo 12, o que eu quero trazer para vocês é mais um conflito que estava havendo ali, que Paulo tenta resolver na igreja de Corinto. E esse problema estava acontecendo porque algumas pessoas dentro da igreja se achavam mais espirituais do que outras. Quando a gente vai olhar aqui no versículo 1, o versículo 1 acrescenta a palavra dons, quando se fala aqui, diz acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Na verdade, quando a gente vai olhar o original, é assim, acerca dos espirituais, não tem a palavra dons, a palavra dons foi acrescentada na tradução da Bíblia. Então, com relação aos espirituais, o que ele está querendo dizer é que existiam pessoas dentro da igreja que se achavam mais espirituais do que outras. E interessante, irmãos, é que essas coisas já estavam acontecendo desde ali, da organização da igreja, e hoje até parece que a gente está enxergando o que Paulo está escrevendo, porque em muitas denominações e em muitas igrejas sempre existem aqueles irmãozinhos que se acham mais maduros, mais crentes do que outros, para falar assim o conceito mais popular, pessoas que são mais crentes do que outros. E o que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto, irmão, era com relação ao dom de línguas, porque eles entendiam que pessoas que tinham esse dom, chamado dom de línguas, que eles entendiam que seria o dom de línguas, eram mais espirituais do que outros. É claro que o que estava acontecendo ali em Corinto era a sede do grande templo da deusa Diana, onde haviam rituais ali dentro do templo, e que em determinados momentos desses rituais as pessoas entravam em êxtase nesses rituais da deusa Diana, entravam em êxtase, e ao entrarem em êxtase eles balbuciavam palavras desse estado de êxtase. E essa prática, como a igreja de Corinto era formada principalmente por pessoas que vinham da sociedade ali de Corinto, quando chegavam na igreja, levavam essa prática para dentro da igreja. E ali as pessoas também, em determinados momentos, entravam em êxtase dentro do culto e balbuciavam palavras. É claro que estavam confundindo o
dom de línguas, que está lá em Atos capítulo 2, com essa prática que ali estava acontecendo na igreja de Corinto. E Paulo, então, ele vai dizer o seguinte: o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que isso é uma exposição de uma dominação diabólica sobre a pessoa. É incrível isso, né? Mas Paulo está dizendo isso aqui. Olha, veja bem, acompanhe-me no raciocínio. Acerca dos dons espirituais, vamos ler como está no original, acerca dos espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Então a gente tem que ler para completar o pensamento de Paulo. O que Paulo está dizendo aqui é que essas pessoas estavam conduzindo as outras dentro da igreja a fazerem a mesma coisa, que todos dentro da igreja procurassem esse dom, porque esse dom é que demonstrava o batismo do Espírito Santo e a demonstração de que eram mais espirituais do que outros. E ele então vai dizer o seguinte: quando vocês eram gentios, tudo bem, vocês ainda não conheciam a verdade, portanto vocês eram conduzidos a adorarem ídolos mudos, mas agora vocês não são. E ele vai dizer assim, e aí é que está a comparação de Paulo, porque ele vai dizer assim: ninguém que tem o Espírito de Deus pode dizer anátema Jesus, ou seja, pode amaldiçoar Jesus. E então ele está entrando na relação daquilo que estava acontecendo. E ele diz que, pelo contrário, quem tem o Espírito de Deus glorifica a Deus, porque o Espírito de Deus, ele conduz as pessoas que têm o Espírito a glorificar a Deus. Ele vai dizer assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes, que vocês possam estar fazendo isso porque não têm conhecimento do que verdadeiramente é a relação entre o Espírito e os dons e a igreja. E ele então passa a explicar à igreja aquilo que eles precisavam conhecer, para não se deixarem conduzir ou levar pelos ensinamentos que essas pessoas que se diziam mais espirituais do que outros estavam conduzindo aquelas dentro da igreja. Então, irmãos, o que nós queremos é ver aqui aquilo que Paulo está querendo nos dizer, tá? O que ele está querendo nos ensinar. E a primeira coisa que ele vai falar é que a igreja é um corpo. A igreja é um corpo, existe uma unidade nesse corpo. Ele vai fazer algumas comparações desse corpo, em que ele está dizendo o seguinte: nós somos vários membros, somos diversos, várias pessoas, mas o corpo, ele só é corpo porque exatamente dentro do corpo existem vários membros que formam esse corpo, mas o corpo é um só. Ou seja, ele está querendo dizer que não é que a igreja busque ter apenas um só dom espiritual, porque a igreja precisa de todos os dons, precisa de todos os membros, para que ela realmente seja um corpo, porque senão não é um corpo, é apenas um membro. E seguindo aqui então o raciocínio de Paulo, ele vai dizer: a igreja é um corpo único, porque ele é constituído por um único batismo, que é o batismo do Espírito Santo, com um único Espírito. Não é isso? Vejam aí em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Não existem dois Espíritos, dois corpos, mas só existe um só Espírito. Ele vai dizer: pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito. Então,
Nós somos um corpo, primeiro, porque todos nós fomos batizados por um único Espírito, portanto somos um só corpo. Depois ele vai dizer que esse corpo ele é formado por diversos membros, mas é um só corpo. Vejam aí, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 20. O corpo é que há muito, o certo é que há muitos membros, mas apenas um corpo. Mostrando aí a diversidade das pessoas que existem, dentro do corpo. Depois ele vai dizer que cada membro tem uma função dentro do corpo. Vejam aí, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18. Então, os membros estão aqui, foram colocados por Deus em locais dentro da igreja para servirem dentro da igreja. E quem define o que vai ser, o que essa pessoa vai servir dentro da igreja, não é a pessoa que decide. Não é a liderança da igreja que decide, não é o pastor da igreja que decide. Quem decide, quem coloca o membro dentro do corpo para que ele exerça a sua função e a sua responsabilidade dentro do corpo é o próprio Deus. O nosso papel enquanto liderança da igreja é identificar a responsabilidade ou o dom que aquela pessoa tem para conduzi-la, para orientá-la, para dirigi-la assim a exercer a sua responsabilidade. Depois, Paulo vai dizer que não existe um corpo com um único membro. E é exatamente aqui que ele entra na questão que se todo mundo quer ter o dom de línguas, porque o dom de línguas vai mostrar que eles são mais espirituais, então ele vai dizer que não existe um corpo que tem apenas um dom, que tem apenas um único membro. Então vejam, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 19. Se todos, porém, fossem um só corpo, onde estaria o corpo? Então não seria corpo. Não é isso? Depois ele vai dizer que todas as pessoas, todos os membros deste corpo da igreja, eles são necessários para a igreja. Às vezes a gente escuta pessoas dizer assim: não, pastor, mas tem outras pessoas para fazer esse tipo. Eu não sou necessário para isso, tem outras pessoas, ou eu não sou capaz de fazer, ou fica então colocando isso. E tem pessoas dentro da igreja que ficam descartando as outras, do seu serviço. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: que você não pode descartar as pessoas. Todas as pessoas, elas são necessárias, elas foram colocadas por Deus para prestar um serviço dentro da igreja, portanto não podem ser descartadas, nem elas podem se excluir da sua responsabilidade. Então vejam aí, versículo de número 21 a 27, em que não existe um membro que seja dispensável. Não existe um membro dispensável dentro da igreja. 21 a 27. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputamos serem melhores, menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim coordenou o corpo, ou a formação do corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja, porque, irmãos, divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com eles. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então aqui está Paulo dizendo que todos são necessários.
Todos. Até aqueles que a gente pensa que não pode ajudar em nada, esses assim nós precisamos honrar mais ainda para se sentir importantes dentro do corpo e assim cumprir o seu papel dentro do corpo. Então, Paulo vai desenvolvendo essa questão do corpo exatamente para mostrar que há uma necessidade de nós pensarmos como corpo, de que nós somos um só, um só, vamos dizer assim, organismo, em que todos esses organismos trabalham em função do outro. Quando Paulo diz aqui, no versículo de número 1, quando Paulo vai dizer aqui, no versículo número 24 em diante, ele vai dizer: porque os que em nós são mais nobres, não tem necessidade disso, mas Deus assim formou, coordenou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns para com os outros. Nós vivemos dentro da igreja em função dos outros, para trabalharmos juntos com os outros, para alcançar o objetivo da igreja. Irmãos, não existe trabalhos separados na igreja. A igreja tem um único objetivo, tem uma única missão. Não existe a missão do ministério infantil, não existe a missão do ministério de música, não existe a missão da escola bíblica dominical, não existe a missão do ministério de homens ou de mulheres da igreja. Existe uma missão da igreja. E todos esses ministérios, eles funcionam na igreja com o objetivo de uma mesma função, para que uns possam ajudar os outros para que alcancem essa missão. Estava pensando, por exemplo, na atividade que teve ontem aqui na igreja, que aliás muito bem desenvolvida e realizada, que foi a Escola Bíblica de Férias. Irmãos, para se realizar a Escola Bíblica de Férias, a Ana Paula fica ligando para as pessoas dentro da igreja, para que as pessoas possam vir e ajudar a realizar a Escola Bíblica de Férias. Irmãos, não é assim que funciona na igreja. Não é assim que funciona a igreja. Você sabe como é que funciona a igreja? Ministério de missões vai realizar um trabalho aqui na igreja. Todos os ministérios vão se oferecer dentro da sua área específica a cooperar e ajudar a realização daquele trabalho que vai ser realizado. É como se na igreja, o ministério infantil, por exemplo, que eu falei o exemplo de ontem, fosse assim: esse é do ministério infantil, ele cuida disso aí. Como se os outros ministérios não tivessem nada a ver com aquilo que estava acontecendo, ou com aquilo que aconteceu ontem. E na verdade é assim que a igreja se comporta. A igreja se comporta como se não tivesse nenhuma responsabilidade com isso. Agora imagine, para que houvesse a escola bíblica de férias, era necessário o quê? Alguém que cantasse. Era necessário que alguém ligasse o som. Era necessário que alguém tivesse na introdução da igreja. Era necessário que alguém cuidasse das outras coisas, detalhes da história, do que aconteceu. E que cada uma dessas coisas que foram necessárias é parte da responsabilidade do Espírito dentro da igreja. Não precisa que a pessoa que está desenvolvendo aquele trabalho venha mendigar as pessoas da igreja que vão ajudar na igreja. É preciso pensar, irmãos, como um corpo, que todos trabalhem em função dos outros, para que todas as pessoas possam cumprir a sua missão, que é a missão de fazer discípulos. Então a gente precisa começar a pensar como um corpo. Em pouco tempo, nós estaremos realizando, por exemplo, um acampamento. Não é isso, Rafael? Acampamento.
Acampamento, a igreja pensa assim, não, isso é responsabilidade da ordenação do acampamento. É assim que a gente tem que pensar nisso, não é? Existem pessoas que coordenam os trabalhos que eles serão realizados, mas os trabalhos que vão ser realizados envolvem praticamente todos os ministérios da igreja. Eu não sei quantos ministérios chegaram ali para a equipe de coordenação do acampamento, vai dizer assim: Austélio, o que você vai precisar do ministério da qual eu faço parte? Ninguém chegou. Ontem eu teria que ter pago R$3.000 para garantir o sítio, né? O sítio que a gente alugou, tá certo? Não fiz. Vou tentar fazer na segunda-feira, né? Eu consegui emprestar da minha menina os recursos para garantir o sítio. Agora eu pergunto: quantas pessoas já se ofereceram ali para a equipe de coordenação para ajudar a fazer as campanhas, para levantar os recursos para a gente pagar o acampamento? Chegou alguém para conversar contigo aí sobre isso? Fora da equipe. Irmãos, nós somos um corpo. Nós trabalhamos em função do outro. Agora imagine o seguinte: como é que eu estaria coçando agora a minha barba se minha mente me tivesse mandado essa ordem? Então assim, a gente tem que começar a mudar o nosso pensamento. Nós só vamos ser igreja, tem que mudar isso. Irmãos, um outro ponto que Paulo fala aqui é na coordenação, porque se cada pessoa do corpo, cada ministério do corpo vai fazer aquilo que entende que deve fazer, aí não existe mais a unidade, vai existir uma anarquia, porque cada um vai querer fazer aquilo que acha que deve fazer. E Paulo então vai dizer aqui no versículo número 24, que Deus, ele coordenou o corpo, para que todos estivessem ali na sua função e que todos trabalhassem em função dos outros. Há uma coordenação. É por isso que aqui no final ele vai dizer o dom do governo, não é? Aqui ele vai dizer: aqui ó, versículo 28, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governos, é liderança. Existe uma coordenação da igreja para que todos os ministérios, todas as pessoas trabalhem em função dos outros. Por que o ministério infantil funcionou ontem aqui, me indicando pessoas para trabalhar? Faltou a coordenação, para chamar todos os ministérios, junto com aquela pessoa que estava na coordenação do trabalho de ontem, para que todos ali oferecessem o seu serviço. Então, irmãos, o que é que vamos fazer? Qualquer atividade que tiver aqui na igreja, a partir de hoje, não será feita sem que haja uma reunião da pessoa responsável pela atividade, com as demais lideranças dos ministérios da igreja, para que a gente possa coordenar essa ação coordenada, harmônica, que todos participem, porque todos devem trabalhar em função dos outros. Aqui na igreja nós temos uma atividade social, como o Muay Thai, o Jiu-Jitsu e o balé. Vocês sabem, irmãos, que tem dias aqui que não tem quem fecha a igreja à noite? Sabiam disso?
Mas é responsabilidade do Luiz Eduardo e do Jonas, eles que se viram para abrir e fechar a igreja. Ninguém chega a se oferecer a fazer isso. Porque tem dias, irmãos, que eles não podem. Luiz Eduardo, por exemplo, antes ele vinha toda terça e quinta aqui para a igreja. E aí ele mudou de equipe, ele agora está, ele trabalha na Compassion Internacional, e a responsabilidade dele, antes era só a América do Sul, agora é o mundo todo. Então lá no Japão, se aonde, 6 horas da noite, é 6 horas da manhã. Né? Quando eles estão lá 6 horas da manhã, ele está 6 horas da noite aqui, ele trabalha às vezes até 6 horas, ele passa a noite acordado trabalhando. Ele não pode estar aqui. O Jonas tem, às vezes, pequeno grupo, ou pessoas para visitar lá na Lagoa Redonda, ele não pode estar aqui. E às vezes eu estou aqui na igreja e não vejo ninguém para fechar e eu fico ligando. Mas não dá tempo para fechar a igreja. Isso é um trabalho da igreja, irmãos. Esse trabalho que está sendo desenvolvido aqui é um trabalho da igreja. Não é um trabalho do pastor, não é um trabalho do José Eduardo, não é um trabalho do Jonas. Isso é uma atividade social da igreja para alcançar pessoas para Cristo aqui na igreja. Mas as pessoas preferem estar em casa, assistindo Netflix, deitado na rede, na cama, lendo alguma coisa, do que estar aqui ajudando as atividades que são desenvolvidas aqui na igreja. Irmãos, a gente não pode continuar assim, não. Porque Paulo está dizendo aqui, não é um corpo. Isso não é um corpo. Ele precisa mudar essa forma de se comportar, essa forma de agir, né? Aqui na igreja. E aí ele vai entrar nessa questão dos espirituais. No início do capítulo 12, ele vai dizer que há uma diversidade de dons, não é só um dom, certo? Há uma diversidade de dons. Por quê? Porque os dons são necessários para a edificação da igreja, tem um propósito da igreja. Existe um propósito. Esse propósito é a edificação da igreja. Ele diz assim: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo Espírito que dá como quer a cada um. Você pode pedir, Senhor, eu quero ter o dom de línguas, mas ele dá se quiser. É o mesmo Espírito que dá o dom, um dom para cada um. E Deus colocou: você vai ser porteiro da igreja. Então você vai receber o dom de porteiro da igreja, né? Espiritualidade, esse dom. Eu não sei nem se tem esse dom, mas tem de receber as pessoas, né? A hospitalidade, dom da hospitalidade, né? Tem diversidade de serviços, irmãos. E diz aqui, ele fala em ministérios, tá? Diversidade, não é um só ministério, são vários. Mas todos servem ao mesmo Senhor, não são vários senhores. Ninguém serve a senhores, serve a um Senhor. E esse Senhor é Cristo. E há diversidade de operações, mas quem dá o poder, quem opera para que essas operações, essas manifestações, esses resultados que acontecem, são dados por Deus. Então aqui a Trindade agindo. O Espírito, Jesus e Deus, né? Então ele vai dizer: a manifestação do Espírito é dada a cada um com um propósito útil à igreja, porque há um pelo Espírito. Aí ele vai falar todos os dons aqui, né, que estavam acontecendo ali na igreja de Corinto, tá? Então, irmãos, a gente precisa
tá certo? Começar a mudar a nossa forma de agir, de ser e de pensar enquanto igreja. Todos os ministérios são importantes, mas todos os ministérios trabalham em função dos outros ministérios. Não existe escola bíblica dominical se os outros ministérios não estiverem funcionando aqui na igreja. Por exemplo, no próximo domingo, nós vamos ter aqui, nós vamos ser exemplos para uma igreja que eu entendo que é até mais estruturada do que a nossa, mas eles vêm passando dia de campo aqui para saber como é que funciona a escola bíblica dominical da nossa igreja. Nós vamos precisar que todos os ministérios da igreja estejam envolvidos para receber, como devemos receber, a Igreja Batista Alvorada aqui conosco. Essa é a responsabilidade da diretora da escola bíblica. Aí a Lívia fica mendigando. Pessoal, o professor não pode faltar, vai ter igreja. Não, eu tenho um compromisso, eu vou. Olha, se vire aí, te vira. Não é assim, isso. Não é assim que funciona. A gente precisa mudar esse pensamento. Certo? Então, encerrando, concluindo, todos os membros são necessários no corpo de Cristo e têm sua importância no corpo, prestando serviços para os quais foram chamados e capacitados pelo Espírito de Deus. Deus colocou você em uma posição que Ele precisa dentro da igreja que você se congrega. E simplesmente não se pode virar as costas para o Senhor, porque você está virando as costas para o Senhor, não é para o líder do seu ministério. O que você vem fazendo na igreja? Toda atividade, projeto da igreja precisa de uma reunião com a liderança da igreja e ministérios para distribuir responsabilidades na sua execução. Amém? Vamos orar e encerrar.